Olá, o programa Academia já está no ar. Hoje a gente fala da relação entre a saúde pública e a criminalização das drogas no Brasil. A tese é do doutor em Direito, Olavo Hamilton. O caráter simbólico da criminalização das drogas. Tese apresentada ao programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília para a obtenção do título de doutor em Direito, sob a orientação do professor doutor Marcelo Neves. A temática sobre o uso de drogas no Brasil vem sendo tratada desde o final do século XIX. O controle sobre o uso, consumo e comércio de determinadas substâncias teve início a partir de 1921. Essa produção de leis e normas está intimamente ligada a sucessivas convenções e conferências internacionais. Atualmente, a Lei 11.343, de 2006, trata das normativas do tema no país. A lei prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, define crimes e dá outras providências. E para debater este assunto aqui com a gente, participam do programa o doutor em Direito Constitucional, Maurício Palma, e o doutor em Sociologia do Direito, Pablo Holmes. Bom, eu agradeço a presença dos senhores aqui e já peço ao Olavo que faça uma apresentação inicial para que a gente possa entender o que a gente vai tratar aqui pelos próximos 30 minutos. Seja muito bem-vindo, Olavo. Olá, Alexandre Matula, Maurício Palma, Pablo Holmes. Para mim é uma honra e uma satisfação muito grande estar nesse programa, sendo entrevistado pelos senhores. A criminalização das drogas, que surge com a promessa de resolver ou pelo menos diminuir um problema de saúde pública, tem se apresentado dura demais com todas as sociedades. Se apresenta também como desproporcional em sentido estrito, uma vez que substâncias mais nocivas do que as drogas que são criminalizadas continuam legalizadas em todos os países. Álcool e cigarro, que são drogas muito nocivas, são um grande exemplo disso. E eu investiguei nas 3 fases da criminalização das drogas se isso acontece. E a resposta da minha pesquisa foi que em cada uma dessas 3 fases, a criminalização das drogas desempenha um papel diferente do que foi anunciado no discurso oficial. Basicamente é disso que trata a nossa tese. É interessante, é um assunto muito importante a ser falado. Eu já vou pedir uma primeira rodada de perguntas. E, Olavo, eu começo com o doutor Maurício. Doutor Maurício, seja muito bem-vindo. Por favor, faça uma questão para o Olavo. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite do programa e parabenizo o Olavo aqui pelo trabalho desenvolvido, um tema muito relevante e muito bem explorado também em seu trabalho, não é? Eu gostaria de ouvir um pouco, até, vamos dizer assim, fazendo com que o trabalho possa tomar novos ares, como você observa o papel dos tribunais, de forma geral, na caracterização da guerra contra as drogas e na criminalização das drogas e, obviamente, explorando o caráter simbólico. Maurício, a criminalização das drogas, que foi proposta pelos Estados Unidos da América e acabou contaminando todos os estados via comunidade internacional, ela se apresenta mais ou menos como um pacote completo e muito uniforme em todos os países. E esse pacote de criminalização imposto pelos Estados Unidos da América, ele acaba atingindo não só setores do executivo e do legislativo, mas também do judiciário. Esse modelo de criminalização, ela atinge também a jurisprudência, de forma que muitas vezes o que se decidiu nos tribunais nos Estados Unidos da América acaba influenciando a decisão nos tribunais no mundo inteiro. A legislação, então, da criminalização das drogas, ela passa a ser uniforme no mundo inteiro. As ações dos estados também da mesma forma uniforme e, não poderia ser diferente, a jurisprudência de todos os tribunais no mundo inteiro, inclusive tribunais constitucionais, acompanham esse mesmo raciocínio, essa mesma demanda. Olavo, você fez uma exposição inicial e, en passant, você falou das 3 fases. Eu queria que você explicasse para o espectador exatamente o que acontece em cada uma dessas fases. Pode ser de forma sintética, mas assim, que 3 fases são essas em que você tem essa criminalização? Eu faço até um jogo de palavras na tese, que essas fases são princípio, meio e fim. Não necessariamente uma questão temporal. Mas, no início, a criminalização das drogas, que começa no início do século passado e vai até mais ou menos
nessa primeira fase, até o início da década de 70, eu digo que ela é tomada por princípio. Não se tratava claramente de resolver um problema de saúde pública, mas de garantir aspectos morais vigentes na sociedade. A criminalização do álcool, por exemplo, surge nos Estados Unidos da América como uma forma de enaltecer o pretenso nativo norte-americano, protestante, contra os imigrantes católicos, irlandeses e italianos. Por quê? Porque o pretenso nativo rurícola norte-americano protestante não usava álcool. E esses imigrantes, trabalhadores imigrantes que chegavam aos Estados Unidos da América, traziam consigo o ato de beber. A criminalização do ópio, um ato moral contra o trabalhador imigrante chinês, que tinha também esse hábito. A partir da década de 70, aí o Estado começa a investir de uma forma pesada contra as drogas. É a famosa guerra contra as drogas, inaugurada por Richard Nixon nos Estados Unidos da América. Nesse momento, eu digo que a criminalização das drogas passou a ser um meio pelo qual o Estado se apresenta como apto a lidar com esse problema de saúde pública. E, por fim, no momento em que se torna muito claro que a criminalização das drogas não resolve o problema de saúde pública, apenas aprofunda o problema de saúde pública, ela passa a ser um fim. Ela passa a ser um método pelo qual os Estados Unidos da América intervêm em diversos outros países a pretexto de estar combatendo as drogas. Isso aconteceu em toda a América Latina, isso acontece no México, isso aconteceu no Afeganistão também. Os Estados Unidos da América têm levado esse discurso de criminalização como uma forma até de permanecer com o seu poder hegemônico. Em cada uma dessas fases, ela se torna também simbólica, que a gente pode esclarecer no decorrer dessa entrevista. Ótimo. Eu vou pedir agora ao Pablo que faça uma questão para o Olavo. Seja muito bem-vindo, viu, Pablo? Olá, eu queria cumprimentar o Matula, o Olavo, o Maurício. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu queria cumprimentar o Olavo, parabenizar pelo trabalho. É um trabalho muito interessante, muito bem feito. E eu queria explorar um assunto que ainda não foi aprofundado na discussão, que é exatamente o caráter simbólico. Você falou que dessas fases da criminalização, falou que o simbolismo oculta finalidades, mas eu queria que você focasse um pouco, desenvolvesse um pouco mais a ideia de legislação simbólica no caso das drogas e falasse um pouco do caso brasileiro, porque a gente também passou por uma criminalização das drogas cedo, né? No começo do século XX. Havia uma dimensão também de coibir o uso, consumo de maconha pela população negra que havia saído da escravidão. E, ao mesmo tempo, hoje a gente tem um encarceramento substancial de uma população muito específica, jovens pobres. E eu queria que você articulasse um pouco qual é a relação entre legislação simbólica, simbolismo legislativo e a criminalização das drogas no contexto brasileiro. A legislação simbólica, ela é aquela que prioritariamente atende interesses ou cumpre funções que a própria lei não descreve. Então, a lei faz uma determinada promessa, mas na prática ela cumpre uma outra função. Eu defendo que é isso que acontece com a criminalização das drogas. Em um primeiro momento, o discurso oficial era que a criminalização das drogas vinha para resolver um problema de saúde pública. Em um primeiro momento, ela serviu para a confirmação de valores sociais. Ela serviu para estabelecer que determinada classe era uma classe correta, era uma classe que tinha hábitos puros, e a outra classe foi estigmatizada. Isso aconteceu no mundo inteiro com nuances diferentes. Aqui no Brasil, trabalhadores negros que recorriam à maconha, né, como uma forma até lúdica, ficaram também estigmatizados, criminalizados. Em um segundo momento, o Estado realmente, isso acontece no início da década de 70, o Estado realmente se apresenta como guardião de corpos e mentes e promete, de uma vez por todas, livrar o mundo das drogas. O mundo seria mais limpo, não teria mais drogas, e isso aconteceria com a militarização do combate às drogas. Nessa fase também não se resolve um problema de saúde pública, que é o discurso oficial, e a norma, ela funciona, ela cumpre o efeito muito mais de resguardar a classe política.
de mostrar para a população que o Estado está agindo. Essa fase só dura 10 anos, do início da década de 70 até o início da década de 80, e fica mais uma vez para a população muito claro que essa guerra é uma guerra perdida. Aí, nesse momento, nós chegamos no ponto que eu considero mais polêmico da nossa tese. No início da década de 80, haviam dois grandes grupos muito fortes. Um defendendo a legalização das drogas e outro defendendo que o combate às drogas se tornasse cada vez mais pesado. Nenhum desses dois grupos tinha a força política necessária para impor o seu modo de pensar e o seu modo de vida ao Estado. O que é que acontece nesse momento? Você percebe um avanço no recrudescimento das drogas contra os traficantes, as pessoas que suprem a demanda, e um arrefecimento, ou seja, um amolecimento em relação ao usuário de drogas, que deixa de ser considerado criminoso, que passa a ter a seu favor as políticas de redução de danos. As políticas de redução de danos são muito festejadas pelas pessoas que pedem a legalização das drogas. Mas eu digo em meu trabalho que, embora seja uma notável mudança de estratégia estatal, essa estratégia de criminalizar cada vez mais o tráfico e reduzir a criminalização, ou até acabar com a criminalização em relação ao usuário de droga, ela tem funcionado, na verdade, para tentar contemplar os interesses desses dois grupos antagônicos, sem efetivamente resolver o problema, sem efetivamente se debruçar sobre um problema de saúde pública que as drogas representam. Por quê? Porque esses dois grupos consideram-se contemplados a partir dessa estratégia política. E isso, ao fim e ao cabo, acaba jogando para um futuro incerto a verdadeira resolução do problema. A criminalização das drogas, como você muito bem falou, aqui no Brasil ela tem uma nuance muito própria. Ela acaba sendo a criminalização da pobreza, de uma classe mais suscetível a recorrer ao narcotráfico para se manter ou para ascender socialmente. Perfeito. Bom, daqui a pouco a gente continua falando sobre esse assunto. Eu peço licença ao Olavo, também aos nossos convidados. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo e daqui a pouco estaremos de volta. Fique com a gente no Academia. Estamos de volta com o programa Academia, hoje falando sobre o tema o caráter simbólico da criminalização das drogas. A tese é do doutor em Direito Olavo Hamilton. E estão aqui com a gente o doutor em Direito Constitucional Maurício Palma e o doutor em Sociologia do Direito Pablo Holmes. Bom, eu já começo aqui esse bloco pedindo que o Pablo faça mais uma questão, por favor. Bem, Olavo, você falou num compromisso dilatório, digamos assim, em que as políticas de redução de dano contemplam uma dimensão, digamos assim, mais de compromisso com o usuário, mas, ao mesmo tempo em que legitimam um recrudescimento do combate da guerra às drogas. Eu gosto muito desse argumento, eu pedi que você desenvolvesse ele mais, mas eu teria uma outra pergunta relacionada a isso, que eu não entendi bem. Você é contra as políticas de redução de danos ou você acha que ela é inadequada para o momento atual? Eu sou completamente a favor das políticas de redução de danos. O que eu defendo na minha tese é que, da forma em que ela é instituída hoje, ela representa um grande avanço, sim, para a figura do usuário, mas ela não se contrapõe à criminalização das drogas. Ela, como o próprio nome já diz, ela procura reduzir apenas os danos das pessoas que se utilizam de substâncias psicoativas. Nas 3 fases da criminalização das drogas, eu até defendo isso na conclusão de minha tese, essa fase é a única que tem uma perspectiva positiva para o futuro. Por quê? Porque se as políticas de redução de danos hoje, que são uma notável mudança da forma em que o Estado encara o usuário de droga, se mesmo nesse aspecto ela contribui para uma questão simbólica da criminalização das drogas, porque ela adia efetivamente a resolução do problema, mas ela traz em si também toda a filosofia de como as drogas devem ser tratadas. Então, ela é uma perspectiva boa
decente para o futuro. O que precisa se mudar nas políticas de redução de danos é estendê-la também para quem fornece as drogas. Por exemplo, políticas para a agricultura. Você dá alternativas às pessoas que hoje, na Colômbia, por exemplo, estão cedendo suas terras ao cultivo de cocaína, para que elas tenham alternativas, para que elas possam ser também atendidas pelo Estado, para que o Estado não as veja apenas como pessoas criminosas que merecem um tratamento penal. Elas precisam também de uma outra perspectiva, assim como o usuário precisa de uma outra perspectiva. Então, as políticas de redução de danos, elas contribuem para a criminalização das drogas, nesse aspecto em que você tem uma estabilização das pessoas do interesse das pessoas que defendem a legalização das drogas, acabam se acomodando por conta das políticas de redução de danos, mas elas também trazem em si toda a filosofia que pode se contrapor no futuro a essa mesma criminalização. Então, uma perspectiva interessante para o futuro. Olavo, eu imagino que, talvez em casa, quem estiver assistindo ao programa pode imaginar aqui que você está dizendo que você ter as drogas nesse contexto de criminalização pode ser ruim. Mas aí eu queria entrar num outro aspecto que é importante aqui também a gente sempre trazer para a realidade, além da questão de saúde pública, da questão da violência, né, das grandes cidades, do tráfico e disso tudo. E em casa alguém pode estar se perguntando, tá, mas em que medida tudo isso que está sendo dito aí resolveria essa questão, por exemplo, da violência, ou do tráfico, ou desse conflito policial e do crime organizado? A perspectiva é justamente essa. Hoje, o tráfico representa o segundo maior negócio da humanidade, só perde apenas para a indústria do petróleo. E todo esse negócio está na mão de pessoas que são criminosas, porque as substâncias ilícitas são criminalizadas. Na medida em que elas são legalizadas e principalmente regulamentadas, e a regulamentação deveria atender a cada droga específica a partir do seu potencial lesivo, o poder do crime organizado seria diminuído drasticamente, porque não teria mais acesso a esses recursos. A mesma coisa aconteceu com a proibição do álcool nos Estados Unidos da América, que propiciou entre a década de 20 e 30 o surgimento de toda a máfia norte-americana. Al Capone surge, por exemplo, nesse contexto, e depois a legalização do álcool nos Estados Unidos da América. O que é que acontece com a legalização do álcool? Esse negócio passou a ser exercido por empresas respeitáveis, não mais por pessoas que são consideradas criminosas, né, que estavam utilizando da violência. Eu digo isso na tese de que a criminalização das drogas veio para resolver um problema de saúde pública, não resolveu e criou um problema muito maior, que é um problema de segurança pública. As drogas são muito ruins, acaba com a autonomia, como falou o professor Pablo. As drogas representam uma tragédia para a saúde pública, mas, por outro lado, o que mais mata na história da humanidade é a guerra contra as drogas, não as drogas em si. Então, o combate às drogas, da forma que vem sendo realizado, ele é muito mais nocivo para a população em geral do que as drogas em si. E em se tratando de drogas, eu acho que nós já temos a experiência necessária para lidar ou conseguir lidar com o uso de drogas e substâncias perigosas. O álcool é a substância mais perigosa posta à disposição da humanidade e é legal. O cigarro é a droga que mais mata e é legal. Mas aí ainda teríamos, e como foi muito bem dito pelo professor Pablo, ainda teríamos aí de lidar com esse problema de saúde pública, né? Porque esse problema, ele continuaria, né? E nós precisamos lidar adequadamente, justamente tratando o usuário, levando ao usuário políticas sérias, medidas adequadas para que ele possa lidar, conviver adequadamente com isso. Eu acho que isso é um ponto importante, né? Porque o consumo de drogas na humanidade é algo constante. A exceção é a guerra às drogas. Então, é uma perspectiva que eu queria saber de você, Olavo. Qual para você seria o tipo de regulamentação que seria mais adequada hoje no Brasil, por exemplo? É interessante que as pessoas sempre me perguntam em conferências, palestras ou mesmo em sala de aula, e aí, como é que seria legalizar as drogas? Como é que seria descriminalizar as drogas? Eu digo o seguinte, se nós temos 10 mil anos de história civilizatória, nós só temos 100 de proibição.
Então seria igual ao que era antes. Nós não teríamos um problema profundo em relação ao consumo de drogas como nós temos hoje. Agora, não significa descriminalizar, não significa liberar geral ou liberar de qualquer forma. Nós temos que ter uma regulamentação séria para cada tipo de droga, como nós temos uma regulamentação séria para cada tipo de droga que é considerada lícita. Cigarro, por exemplo, você não pode fazer propaganda, você não pode vender para menor de 18 anos de idade aqui no Brasil. Você tem uma série de restrições, você não pode usar em todo local. O álcool você também tem algumas restrições, não pode vender para menor de idade, não pode usar em todo canto, em alguns países, nos Estados Unidos da América, você não pode, por exemplo, fazer uso de álcool na rua, né? Só em algumas cidades, Las Vegas, por exemplo, você pode fazer esse uso, mas isso é a exceção da exceção. Nós já temos um know-how muito grande no mundo inteiro de regulamentar substâncias que são consideradas perigosas, inclusive medicamentos. Aliás, grande parte das drogas ilícitas que as pessoas usam hoje, um dia foram medicamentos. Então, esse know-how nós já temos. E nós poderíamos nos utilizar dessa experiência na regulamentação de algumas substâncias para a questão das drogas. A regulamentação teria que ser em caráter mundial. Eu não imagino sendo regulamentado em um país e outro não. Isso seria um problema. Perfeito. Doutor Maurício, por favor, sua questão. Bom, primeiro dizer que o livro trata de todas essas questões, né? Um grande mérito do seu trabalho, né? Então a gente está pensando na história, por exemplo, das diferentes culturas que utilizavam drogas, e o livro trata disso, e trata como foi, por exemplo, o período de criminalização do álcool e proibição total do álcool nos Estados Unidos. Nesse sentido, a criminalização é vista como uma estratégia elitista pelo seu trabalho, né? O livro todo descreve uma sucessão de estratégias elitistas para que, confirmando valores sociais no primeiro momento, valores morais no primeiro momento principalmente, você possa oprimir de alguma forma um outro tipo um outro pedaço da sociedade que não concorda com aquela moral, ok? O livro também trata em uma parte sobre movimentos que nascem, movimentos de usuários e movimentos dessas culturas que nascem a favor da descriminalização das drogas. Acho que a partir da década de 1970, mas um pouco mais à frente, que ganha mais corpo esses movimentos. E assim, a minha pergunta é nesse sentido: qual é a estratégia da sociedade, considerando que a premissa básica do livro é verdadeira, para que possa caminhar para uma descriminalização das drogas? E isso é importante, o que você disse, né? De você não ver o direito penal, e aqui falando um pouco sobre penal, sobre direito especificamente, não se vê o direito penal como uma solução mágica, mas ao contrário, como a última ratio, que é como o direito penal, na sua visão, e concordo com isso, deveria ser mesmo. Desde o início, a criminalização das drogas apresenta esse viés. Por que que o álcool hoje é legalizado? Por que que o cigarro é legalizado? Porque isso é um hábito do europeu branco, isso é um hábito do norte-americano branco, que deve ser respeitado no mundo inteiro. Por que que a maconha é criminalizada? Porque era muito típica de países da América Latina, o México principalmente, nordeste do Brasil. Então essas pessoas não têm voz ativa na comunidade internacional. Por que que o ópio é criminalizado? Porque é algo característico do chinês, principalmente da população mais pobre. Porque o LSD, que é uma droga considerada uma das mais seguras, embora seja um alucinógeno, é criminalizado, porque estava relacionado a uma contracultura hippie que era uma ameaça, inclusive política, nos Estados Unidos da América, na década de 70, né? No início da década de 70, final da década de 60. Então, a criminalização das drogas atendeu a esse critério. É a criminalização do mais forte imposta ao menos forte, do politicamente representativo ao menos representativo. Para sair disso, é quebrar o tabu, conscientização e luta política. É isso. Bom, Olavo, muito obrigado, viu, por você ter vindo aqui compartilhar suas ideias, por expô-las para a gente. Obrigado também, Pablo, Maurício, muito obrigado por vir aqui. A Academia fica por aqui. Você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. O nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Saúde e paz para você e até o próximo programa. Tchau.